achar que para ler tarô você precisa primeiro decorar todas as cartas. Eu já tive nesse time. O time do decorar tarô. O time de decorar as cartas. O time de decorar as jogadas. Enquanto eu não... Olha, eu achava que enquanto eu não soubesse tudo do tarô, enquanto eu não tivesse decorado todas as 78 cartas com todos os textos, com cabala, astrologia, magia, enquanto eu não soubesse pelo menos uns 50 métodos de jogo, técnicas, enquanto eu não soubesse tudo isso, eu não podia jogar tarô. E aí eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Faz parte da minha história, eu já contei aqui algumas vezes. Eu acreditava nisso. Mas aí, a gente acredita no mito. Mas às vezes, né, santo de casa não faz milagre, né, casa de feio espeita de pau e tal. Então eu achava que eu só seria tarólogo a hora que eu chegasse nesse nível. Mas, obviamente, no meio do caminho eu comecei a jogar tarô. Você lembra que eu falei pra vocês que esses mitos impedem você de ter segurança na sua leitura? Então, eu acreditava nesse mito, que somente a hora que eu tivesse decorado tudo eu seria um tarólogo. Então, quando eu comecei a jogar, e eu não tinha, obviamente, eu já falei aqui algumas vezes, eu não tinha decorado tudo. Então, eu não me sentia o quê? Eu não tinha segurança. Eu comecei a jogar mesmo sem ter decorado. E eu me sentia o quê? Uma fraude. Eu me sentia um merda, eu me sentia um bosta. Eu jogava porque eu ganhava um dinheirinho com isso, né? Eu curtia tarô pra caralho, eu sentia que eu conseguia ajudar algumas pessoas, era muito legal, porque algumas pessoas eu realmente conseguia ajudar, mas eu não tinha segurança. E aí, por eu não ter segurança, em algum momento, felizmente, eu fui convencido de que eu não sabia tarô. Por quê? Porque eu achei que, como eu não tinha decorado as cartas, eu não sabia os 78 arcanos, eu jogava só com os maiores, jogava só com os 22, eu achava que eu não era tarólogo. E aí, eu tinha insegurança. E isso acabou com a minha vida e me levou para o absoluto zero da minha existência. Só que isso é um mito. Por que isso é um mito? Primeiro, porque se você joga com os 22 arcanos maiores, você é um tarólogo, sim senhor. Sim senhora. Segundo, é impossível decorar as cartas. Como assim, Alex? Putz, grila, você tá trazendo aqui... Cara, que merda que você tá falando. De novo, coloca o celular um pouco longe. Coloca o celular. Não precisa ficar com ele perto, não precisa... Não saia dessa live. Eu vou te explicar essa parada. Olha só. Nós temos 78 arcanos. São 78 conceitos. Ah, não, Alex, mas eu uso palavra-chave. Bom, primeiro que você já está errado, mas vamos aqui, né? Vamos pensar que são 78 palavras-chave. Só que você cedo ou tarde vai acontecer com você o que aconteceu comigo. Você vai descobrir que palavra-chave, por melhor que seja a sua escolha, ela não responde todas as questões que o seu cliente traz. Não, uma palavra-chave ótima para responder sobre promoção, sobre dinheiro, não vai te ajudar na hora que o seu cliente estiver trazendo coisas sobre... Não, ajuda sim. Você vai descobrir que não. Porque eu descobri isso. E aí você vai fazer o que eu fiz. E aí você vai falar assim, não, em vez de 78, eu vou multiplicar isso aqui por 3. Então eu vou ter 3 palavras-chave. Só que aí você descobre, que nem eu descobri, que tem método que a palavra-chave não encaixa o que você quer falar para o cliente, o que ele está perguntando, e aí você começa a multiplicar isso pela quantidade de métodos. Aí vamos considerar pelo menos uns 4 métodos, vai. E aqui eu vou pensar 4 métodos só de 3 cartas, tá? Vou te explicar uma coisa. Se você tentar decorar todas as possibilidades de 3 vezes 78 cartas, 3 palavras-chave em 4 métodos, isso aqui dá mais. Isso aqui dá um número tão gigante que eu não vou nem colocar aqui lá. Isso dá um número maior do que todos os átomos do universo. Então é impossível decorar
todos os arcanos do tarô. Mas como? Você está aqui numa live, você falando que vai fazer uma semana aí de tarô, você está dizendo que eu não vou decorar? É exatamente essa porra que eu tô te falando. Por quê? Eu aprendi que primeiro, eu tô falando aqui sobre os 3 mitos que impedem você de ter segurança. Eu falei o primeiro mito, que é você achar que você precisa ser iniciado em uma religião que trabalha a mediunidade. O segundo mito é esse. Você achar que você precisa decorar, que você vai conseguir fazer que nem estuda inglês. Sabe estudar inglês? Que ninguém aprende essa porra no final. Que é você vai lá, tem listinha de palavra, tem listinha de verbo, tem listinha de bichinho, tem listinha de livrinho, tem listinha disso, listinha daquilo, e ninguém no final das contas consegue falar the books on the table. Você já viu? Cara, você já viu alguém conseguir virar proeficiente, né? Viajar lá pra Disney, decorando listinha de palavra? Não, tá todo mundo ferrado. Todo mundo vai procurar o quê? Ah, não, eu quero falar com um professor de inglês nativo. E o cara de inglês nativo vai ensinar você a falar o quê? Palavras. Ele vai ensinar você a se comunicar. O que todo mundo que aprende inglês, em algum momento vai atrás? Do cara que fala o tal do inglês nativo, não é não? E o cara do inglês nativo, ele faz o quê? Ele ensina você a desenvolver a sua linguagem. Não é isso que ele faz? Ele faz você desenvolver a sua linguagem. Ele faz você falar frases que você vai usar. Ele faz você entender a língua, aprender a língua sem lista. Ele torna natural o seu processo, que nem uma criança que está sendo alfabetizada. Então, como é que você vai aprender tarô? A hora que você desenvolver a sua linguagem com as cartas. E essa parada ninguém te conta. Por quê? Porque os caras querem vender livrinho, os caras querem vender PDF para você, os caras querem que você faça parte da live de palavra-chave. Ninguém ensina você a desenvolver a sua linguagem. E isso foi para mim a virada de chave. Por quê? Porque na hora que eu saquei essa porra, cara, eu falei, pera, para tudo. Eu tava ali há 20 anos tentando decorar a palavra-chave. Eu tava há 20 anos tentando aplicar isso. Não deu certo. Só me causou insegurança. Que foi o que, né, ferrou a minha vida. E aí, eu entendi que na hora que eu desenvolvesse a minha linguagem, existe uma técnica para desenvolver a linguagem, tá? Existe um método para a gente desenvolver essa linguagem. Eu tô aqui falando dos mitos. Então, o meu mito foi decorar, achar que eu só ia ser tarólogo na hora que eu decorasse tudo. E aí eu descobri que eu não precisava decorar. E aí isso mudou tudo. Eu sou Alex Alprin, professor de tarô e tarólogo há 30 anos. Você pode dominar a leitura dos 78 arcanos do tarô com segurança, mesmo se você estiver saindo do absoluto zero.